Olá, irmão e irmã, graça e paz no Senhor Jesus. Eu espero que essa nossa transmissão encontre você particularmente em paz, na paz do nosso Mestre e também a sua família. Aliás, irmãos, estamos estudando sobre as famílias da Bíblia, né? Pelo menos algumas delas, e extraindo das experiências destas famílias lições para a nossa vida familiar hoje. E uma das coisas que me vem à mente, irmãos, é que precisamos aprender muito, né? Como precisamos aprender de Deus, da sua palavra, quando o assunto é família, ainda mais em tempos difíceis. E é por isso que eu gostaria de cantar com você um cântico, eu creio que não é conhecido, pelo menos não de todos, mas um cântico tão bonito que fala que nós precisamos aprender. Eu preciso aprender um pouco aqui, um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus
você abrir a sua Bíblia, nós vamos dar sequência ao estudo que iniciamos na última sexta-feira acerca da família de Isaac e Rebeca. Eu peço então que você abra no livro de Gênesis, capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20 e depois do verso 30 ao 35. Gênesis, capítulo 27, a partir do verso 1. Eu vou ler, diz assim, o texto sagrado. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os seus olhos, ou os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que te digo, e vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. A partir do verso 30 agora. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai chega a Esaú. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega a Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai, e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Irmãos, nós vimos na sexta-feira que a família de Isaque e Rebeca era uma família que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente acabou sendo dominada pela imprudência e por isso mesmo experimentou grandes dores, grandes dissabores. É importante até relembrarmos o que nós vimos na devocional da última sexta, que a imprudência de Isaque e Rebeca pode ser vista na imitação, na replicação dos erros do pai repetidos pelo filho, não é? Repetidos por Isaque.
Vemos também o processo negativo da firmeza em momentos tão significativos, mas da fraqueza diante de coisas tão banais. E até pontuamos dizendo que é a fraqueza do forte, não é? Que então não é tão forte assim. Vemos ainda na família de Isaac e Rebeca a imprudência de uma vida dupla, uma vida dúbia, na intimidade uma postura de Isaac, diante de todos uma outra postura. E por fim, irmãos, nós vemos também, falamos também da imprudência do favoritismo em relação aos seus filhos. O pecado da imprudência, então, assumiu ali vários contornos dentro deste lar. E como nós já vimos e falamos, gerou sofrimento, grandes sofrimentos no ambiente familiar ali. Mas, irmãos, infelizmente, eu quero carregar nessa palavra, infelizmente, nós temos mais brechas ainda nesta família. Brechas que a imprudência produziu. Outro fator que mostra a imprudência nesse lar é a falta do temor de Deus nas decisões ali. Deus havia dito, você deve se lembrar, que o mais velho, o filho mais velho, serviria ao mais moço. Deus disse isso até antes deles nascerem. Mas Rebeca peca contra Deus e contra os próprios filhos ao querer inverter o propósito de Deus, usando de artimanha para que o mais velho fosse abençoado e não o mais moço. Ela agiu, irmãos, contra o que Deus determinou. E isso nunca acaba bem. É sinal de falta de temor a Deus. Na verdade, irmãos, Rebeca tenta dar uma mãozinha para Deus, né? Usando o expediente da traição, da mentira também. O que o texto indica é que Rebeca estava fraca espiritualmente e começou então a duvidar do cumprimento da promessa de Deus a Jacó. Irmãos e irmãs, cuidado com o fraquejar na fé. É porta aberta para outros pecados, não é? Como vemos aqui em Rebeca. Por estar fraca diante do Senhor, espiritualmente falando, ela começa a duvidar. E o pecado da dúvida a corrompe. Isaac estava prestes a dar a bênção a Esaú, e aí ela toma os destinos na sua própria mão. Ela não acredita em Deus, ela duvida de Deus, na verdade. Ela age na frente de Deus, né? Ela faz as coisas do seu próprio modo. Irmão, irmã, outra questão aqui. Eu e você não fomos chamados por Deus. Deus não derramou graça sobre a nossa vida para lidarmos com as coisas ao nosso redor a nosso próprio modo. Mas temos que lidar com tudo do modo de Deus. Rebeca não aproveitou o momento ali para conversar com o marido. Ela decidiu enganar o marido, trair o filho Esaú. E de quebra, irmãos, ela instiga Jacó a mentir, a enganar, a trapacear. E nós sabemos que a mentira vem do maligno. Mas Rebeca estava tão cega, Rebeca estava tão longe de Deus, que chega ao ponto de perder o temor do Senhor. Nós lemos aqui no verso 13, né? Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Quando Jacó diz a ela: mas mãe, eu vou me passar por meu irmão, ele é cabeludo, eu sou diferente, e eu vou passar aos olhos do meu pai por zombador, e não vou ter a bênção dele, vou ter a maldição. E ela diz essas palavras, irmãos, que expressam falta de temor a Deus, eu repito. Ela diz: caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende o que eu te digo. Enfim, irmãos, nós temos aqui o relato da imprudência, como eu disse, imperando nesta família e neste lar. Esaú, ao ver o seu lar vivendo de aparências, também desprezou a Deus. Aliás, irmãos, Esaú despreza, ou melhor, passou a desprezar as coisas de Deus em geral. Ele se tornou um profano, na verdade, não é? Ele não leva mais a lei de Deus a sério. É dito no finalzinho do capítulo 26, que ele, com 40 anos de idade, toma por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Isso aqui, irmãos, era um desrespeito flagrante à lei, às recomendações, às instruções, ao mandamento de Deus para com o povo do Senhor. E aí nós vemos que desde antes da lei mosaica, essa já era uma verdade. E o povo de Deus
não tomava por esposa, não contraía casamento, matrimônio, com quem não era do seu próprio povo, não é? Com outros deuses, com outros ídolos, mas era para se casar com quem também temia a Deus. Esaú despreza totalmente isso, e aqui é dito que ambas as mulheres que ele tomou para si, Judite e Basemate, elas se tornaram amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Ele se tornou um profano, ele menosprezou os dons de Deus e o fez, primeiramente, vendendo o seu direito de primogenitura, né? Naquela situação em que Jacó estava esfomeado, encontra Esaú, pede comida, né? Ou melhor, Esaú estava esfomeado, encontra Jacó ali, e aí Esaú pede comida e Jacó coloca essa questão do direito de filho mais velho, e Esaú despreza isso. Fala, se eu morrer aqui, o que me vale isso? Toma o meu direito e me dá aqui um prato de comida, né? E a Bíblia fala que esta atitude não foi uma atitude superficial, banal, mas ele de fato foi profano porque não valorizou essa posição de representante da família, o primeiro filho, o mais velho, né? Que tinha um grande destaque no contexto cultural e familiar da época. Foi profano por isso. E depois, ao perceber que seus pais viviam apenas com uma coreografia de espiritualidade, como nós lemos agora, ele se casa com mulheres pagãs. Esse casamento, irmãos, foi uma tragédia, causou amargura, uma tragédia para ele e para os seus pais. E eu creio, irmãos, ser importante explicar até com mais detalhes o desatino de Rebeca aqui. Jacó, conhecido por atitudes de engano, aprendeu a ser um enganador dentro de casa, não é? Com a própria mãe. Jacó, movido pela vontade inflexível da sua mãe, enganou o seu velho pai, mentiu para ele, forjou a sua identidade, passou-se por Esaú, blasfemou contra Deus, deu até um beijo de mentira no pai. Ele aprendeu com a mãe isso. E daí para frente ele virou um suplantador, um enganador, como nós o conhecemos. Irmãos, não fosse a graça de Deus, não fosse Deus alcançá-lo com graça e com misericórdia, Jacó com certeza terminaria os seus dias dessa mesma forma, vivendo sempre assim, tentando enganar, tentando suplantar a todos. Por conta disso tudo, a família de Isaque e Rebeca colheu os tristes resultados da sua imprudência. Eles não aprenderam com os erros, eles foram deixando a família fracassar pouco a pouco. Todo casal, irmãos, precisa aprender a reconhecer as falhas e a se corrigir. O fracasso só é fracasso quando nós não aprendemos com ele, não é? Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, o fracasso não pode ser o nosso coveiro, precisa ser o nosso pedagogo. Isaac e Rebeca não faziam correções de rota, não discutiam os problemas, não se perdoavam. Eles iam deixando as coisas acontecer, né? É o lema do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que coisa, irmãos. Isso instalado numa família que conhecia a Deus, não é? Isso na família é um desastre. Aliás, é um desastre em qualquer área. A família toda sofreu as inevitáveis consequências do pecado aqui. Veja Isaque, o nome dele significa riso. Não sei se você se lembra disso. Isaque, riso. Mas nunca mais Isaque teve motivo para rir, irmãos. Em certo sentido, ele perdeu os dois filhos num único dia. Um sai de casa fugido. O outro sai para vingar-se dos pais, querendo matar o irmão e até punindo-se a si mesmo. Veja Esaú. Ele perdeu o respeito pela mãe. Esaú ficou revoltado, se tornou alguém amargo, desgostou-se da sua família, passou a alimentar um ódio assassino pelo seu irmão, por Jacó. Rebeca armou uma guerra dentro da sua própria casa, irmãos. É por isso que o texto de Salomão, no livro dos Provérbios, traz muita sabedoria de Deus para nós. A mulher sábia edifica a casa. A mulher insensata derruba a casa com as próprias mãos. Mas aqui nós vemos Rebeca trazendo a guerra, a luta, a contenda para dentro do seu lar. Seus filhos eram inimigos mortais. Veja Jacó. Ele precisou fugir de casa, saiu dali como mentiroso, como traidor, como um embusteiro.
Ele sai com a consciência culpada. Ele deixa ali um pai enganado, um irmão traído, uma mãe protetora fracassada. E veja Rebeca, ela prometera a Jacó, isso está no capítulo 27, que ela iria enviar Jacó para a casa de Labão, seu parente, e que ele ficasse ali alguns dias e depois de um tempo ele o faria regressar de lá. E 20 anos se passaram, irmãos, e Jacó não voltou. 20 anos. Rebeca, o que é mais triste e trágico, Rebeca nunca mais vê Jacó. Nunca mais vê o seu filho. Rebeca morreu sem cumprir essa promessa de trazê-lo de volta. E, pelo que podemos entender, ela viveu amargamente a sua velhice, ao ver o seu lar desmoronado pelas suas próprias mãos. Rebeca também foi incapaz de prever todo o alcance dos seus atos. Eu e você precisamos exercitar esse tipo de previsão. Me entenda quando eu falo disso. Nós precisamos calcular, irmãos, diante do Senhor em oração e à luz da sua palavra, que é luz para os nossos caminhos, o quanto os nossos atos vão provocar, né? Qual é o alcance das nossas próprias ações? Ela não parou para calcular isso, para prever o alcance dos seus atos. O ódio despertado no coração de Esaú continuou por gerações futuras. E durante muitos séculos, irmãos, os edomitas, descendentes de Esaú, seriam inimigos de Israel. Você deve ter visto já sobre isso, se não, fique sabendo. Os edomitas eram os que descenderam de Esaú, né? Os filhos de Edom. Isso está muito claro até no livro do profeta Obadias, a disputa entre os descendentes dele, os edomitas, e o próprio povo de Israel. E Herodes, o grande, o homem que quis matar Jesus ali em Belém, e também o seu filho, Herodes Antipas, o homem que ridicularizou Jesus no seu julgamento. Esses dois Herodes eram descendentes de Esaú, eram edomitas. A imprudência na família, lá longe na história, foi projetada na história, não é, irmãos? E eu concluo dizendo o seguinte: toda a família sofreu ali as consequências da imprudência de um casal que começou bem, como dissemos, mas não soube resolver os assuntos familiares com prudência, com sabedoria de Deus. Isaac ficou só, envergonhado, sem sorriso, um grande homem, empresário, né? Um homem rico, mas um marido descuidado, um pai parcial. Rebeca perdeu seu filho predileto, o que já em si é um erro, não é? Mas ela perde esse filho, perdeu também o respeito de Esaú, traiu seu marido nesse sentido, não levou Deus a sério, sobretudo. Jacó perdeu a casa, perdeu a mãe protetora, perdeu o amor do irmão e, acima disso, perdeu a consciência tranquila. Esaú puniu a si mesmo para vingar-se dos pais. Isso é interessante de vermos. É triste, mas é interessante, irmãos. Quando nós lemos no capítulo 28, a partir do verso 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Ou seja, ele parece que pune a si mesmo, querendo até intencionalmente gerar ali maior amargura ainda no seio da família, né? Ele já tinha tomado das esposas que não eram do povo de Deus, das filhas de Et, né? Dos heteus. Agora ele toma outra esposa que era também uma atitude de confronto, porque era das filhas de Ismael. Como que dizendo assim, olha, eu não quero nada com essa minha linhagem. Como é que está a sua família? Como é que está o seu relacionamento conjugal? Nesse mês da família, não é? A gente precisa pensar nisso de uma forma mais particular.
Tem havido transparência? Tem amor comprometido? Há fidelidade? Ou o que existe no seu lar e na sua família são brigas, são mágoas? Como é que os seus filhos se relacionam, hein? Eles são amigos? Vocês, pais, os tratam de forma justa e imparcial? Como é que está a comunicação no seu lar? Como é que está a reverência pelas coisas de Deus aí dentro, aí debaixo do teto de vocês? Os nossos lares estão precisando buscar a Deus, estão precisando urgentemente de avivamento espiritual, de volta ao Senhor, de volta à palavra. Consagre hoje o seu lar ao Senhor, meu irmão e minha irmã. E você que é filho também, que está me ouvindo, consagre-se e consagre o seu lar a Deus. Seja bênção na vida dos seus pais. Coloque toda a família diante do altar do nosso Senhor. Mas nós temos que terminar fazendo aqui menção de algo maravilhoso que Deus, por sua graça, operou na vida dos dois irmãos, Esaú e Jacó. 20 anos depois, 20 anos se passaram e Deus restaurou a amizade entre Jacó e Esaú. O cenário foi tenso, com Jacó mandando seus empregados, repartindo seus empregados em levas com presentes, temendo a ira do seu irmão, querendo aplacar a ira de Esaú. Por fim, ele coloca até a própria família, esposas e filhos antes dele, né? Para que antes de vê-lo, Esaú visse ali a sua família, a família que ele tinha constituído. Mas eles puderam se encontrar, eles puderam se abraçar. A Bíblia fala que eles puderam chorar até um no ombro do outro, eles se perdoaram. Que bênção do céu! Mas, irmãos, Rebeca não viu isso. E o pai, Isaac, já estava muito velho para se alegrar nessa restauração. Peça a Deus agora, nesse momento, que faça você ver a graça de Deus sendo derramada na sua família, restaurando o que precisa, direcionando as ações dentro do seu lar. Vamos orar ao nosso Deus? Ó Deus, Pai querido, nós te buscamos, ó Deus, e queremos ser muito objetivos aqui na nossa oração hoje. Tem misericórdia de nós e de nossas famílias. Nós muitas vezes, ó Deus, pensamos que está tudo bem. Talvez tenha sido esse também um dos erros gerados pela imprudência de Isaac e de Rebeca. Pensar que estava tudo bem, quando na verdade não estava. Ajusta, ó Deus, a nossa vida familiar. Toma-nos pela mão, ó Deus. Que nós possamos viver a tua palavra dentro de casa, ó Deus. Não, nunca, hoje e nem em nenhum outro momento, nós vivamos de aparências, nós vivamos de fachada, mas possamos viver diante do Senhor. É a nossa oração. Tem misericórdia das nossas famílias. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão e irmã, Deus abençoe. Mais uma vez eu convido você a buscar a Deus agora com seus pais, com seus filhos, aí dentro de casa. Vamos ter um momento de oração, um momento aos pés do Senhor. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.